A mansão abandonada da Bélgica. Poucos notam. Ninguém ousa parar. Às margens de uma estrada movimentada, ergue-se uma construção silenciosa, como um cadáver elegante esquecido pelo tempo. Todos passam por ela. Ninguém olha duas vezes. A fachada, embora desgastada, ainda sustenta uma beleza silenciosa, como se quisesse enganar os curiosos. Esconde algo, algo que insiste em permanecer oculto. Entrar foi um desafio. O menor som podia atrair nossa presença. Mas cruzar aquela porta foi como atravessar um véu entre dois mundos. Lá dentro, o tempo não caminha. Ele estagnou. Ou talvez tenha sido vencido. Cada centímetro da casa parece suspenso em um instante que jamais terminou. As mobílias permanecem como estavam, polidas, imponentes. Vestígios de vida repousam nas prateleiras, nas lareiras decoradas com lembranças. Roupas ainda nos cabides. Um perfume antigo ainda no ar. Esta não era apenas uma moradia. Era o universo íntimo de alguém. E de repente, foi abandonado. Ou será que foram apagados? Hoje não viemos apenas explorar. Viemos escavar um mistério. Quem viveu aqui? Por que tudo está como se o dono fosse voltar a qualquer momento? E mais importante, o que os fez ir embora, tão de repente? Não é decadência o que vemos. É uma história engasgada no tempo, esperando ser desenterrada. Vamos entrar. Logo ao atravessar a entrada secundária, nos deparamos com um espaço sombrio, provavelmente usado como garagem. Há um pequeno cômodo lateral, com ganchos onde casacos ainda estão pendurados, como se alguém os tivesse deixado ali ontem. Potes antigos, vidros cheios de doces cristalizados e uma mobília antiga dão o tom do abandono elegante. O chão de azulejos brilha sob a poeira acumulada. Há uma cômoda robusta, coberta por chapéus desbotados. E, acima de tudo, tetos altos e aristocráticos, que pareciam observar em silêncio a nossa intrusão. Subimos. E ali, sobre o corrimão, repousa um chapéu. Como se alguém tivesse acabado de chegar, ou estivesse prestes a sair. A primeira sala é grandiosa. Portas altas, com vidros foscos, levam a um salão de jantar inalterado. A mesa ainda posta. Talheres frios, travessas imóveis, as cadeiras perfeitamente alinhadas, como se uma família invisível ainda jantasse ali, em silêncio. Atrás de uma das portas, um relógio antigo de pêndulo domina o espaço. Deve medir quase 3 metros, com detalhes dourados e um tic-tac sufocado pelo tempo. A lareira de pedra parece ainda guardar o calor de memórias antigas. Acima dela, velas corroídas, mas não esquecidas. Um vaso de porcelana, uma obra de arte envelhecida. Descobrimos que os antigos moradores foram missionários. Viajavam, ajudavam e então desapareceram. Em um canto, uma cômoda talhada à mão exibe detalhes que parecem quase vivos. Copos repousam ali dentro, alinhados como soldados de cristal. O lustre de cristal ainda pende do teto, criando sombras dançantes nas paredes. Sentada diante de uma janela, uma poltrona antiga. E sobre ela uma jaqueta. De quem era? Por que está ali? Ninguém sabe. Poeira e teias cobrem o parapeito da janela. Há um rádio antigo, gigantesco, repousando sobre um móvel, um monumento silencioso de outra era. Em volta, pratos e xícaras decorativos, chapéus, fotografias, sombras. E então a sala principal. Não ousamos acender luzes fortes. A casa beira a rua principal. Precisamos nos mover em silêncio. Mas o que vemos é de tirar o fôlego. No centro, um piano de cauda, enorme, majestoso. Acima dele, uma estátua de Maria. O pó cobre cada tecla, algumas já se soltando. Uma cadeira de palha apodrece lentamente ao lado. Um televisor antigo de tubo repousa diante de um sofá enrugado, onde alguém claramente se sentou pela última vez e nunca mais voltou. Estamos prestes a entrar mais fundo. Logo à frente, uma coleção de fotografias antigas. Sorrisos congelados em momentos distantes, paisagens áridas, possivelmente de algum país africano. Ruanda? Talvez.
Mas o que importa agora é a pergunta que não sai da cabeça. Quem era o dono disso tudo? Um homem? Uma família? Um fantasma da história recente? A estrutura da casa é surreal. Parece saída de um filme antigo. O mármore da lareira brilha mesmo sob a poeira. E cada detalhe, até o aquecedor de ferro trabalhado, carrega algo, uma energia estranha, como se cada canto ainda respirasse. Acima de nós, um lustre gigantesco parece ameaçar cair a qualquer instante. Totalmente coberto por teias, como se as aranhas tivessem assumido a proteção do local. Nenhuma luz funciona. As janelas abertas parecem convidar, ou avisar. A entrada principal está tomada pelo esquecimento. Teias dominam os cantos. Aranhas reinam soberanas ali, sentinelas do silêncio. Livros religiosos se empilham, como se alguém estudasse sobre fé ou exorcismo. Adentramos um cômodo lateral. Azulejos antigos cobrem o chão como um tapete de tempo. Poltronas grandes, televisão de tubo. Anos 90, talvez início dos 2000. Tudo ali intocado, como se os moradores fossem voltar a qualquer momento. Mas nunca voltaram. Um pequeno jardim de inverno surge diante de nós, tomado por eras e raízes que se infiltraram até dentro da casa. A natureza quer tomar de volta o que um dia foi dela. E está conseguindo. A tinta descasca das paredes, revelando rachaduras e umidade que sussurra o abandono. No chão, pedaços de teto, madeiras, fios. Na parede, quadros com rostos esquecidos, sorrisos perdidos. Uma mala antiga repleta de fotos, salmos, cartas em couro envelhecido. E sobre ela, um chapéu, descansando como uma despedida mal resolvida. Perto da janela, um animal empalhado parece nos fitar. Os olhos de vidro, frios, paralisados. Quem fez isso? Por quê? O vitral logo atrás dele emana uma luz espectral. Pelas frestas observamos a cozinha. Tudo ainda está lá. Um micro-ondas antigo, talheres, xícaras, uma coleção completa de chás. O relógio da parede parou às 15h45 e não se moveu mais. Copos, pratos, garfos, tudo nos armários. Um deles vazio. O outro com o que parece ser comida enlatada, coberta de poeira e teias. Datas ilegíveis. Tempo perdido. Silêncio absoluto. O ar muda de cheiro. Mofo. Madeira podre. Mofos pretos cobrem as portas do banheiro. Dentro dele, o tempo parece ter apodrecido tudo. Um par de chinelos ainda está sob a pia. A banheira, manchada. E uma lavadora antiga divide espaço com os fantasmas da limpeza. Nada foi vandalizado. Nada foi saqueado. É como se a casa estivesse apenas dormindo. Enquanto registramos tudo, nos deparamos com rostos esculpidos observando o corredor. Expressões severas, frias, estáticas. Um julgamento silencioso. Descemos até a garagem. Vazia. Mas ali um armário de madeira cheio de potes e vidros selados. Como se alguém ainda pretendesse estocar alimentos. Um freezer abandonado. Garrafas de vinho. Um antigo rádio de ondas curtas. Um armário repleto de objetos que gritam para não serem esquecidos. Uma caixa de vinhos repousa aberta. E ao lado, cervejas vencidas. É como se tudo estivesse pronto para um retorno que nunca aconteceu. E agora? O dono morreu longe? Foi levado por algo? Ou apenas desistiu de voltar? Esta casa congelada no tempo guarda mais do que móveis. Ela guarda segredos. Ela quer que você veja. Mas ela também quer que você sinta. Uma caixa antiga, trancada e coberta por poeira, guarda dezenas de chaves. Mas, chaves de quê? Quartos? Portas jamais abertas? Vidas que não voltaram? As cortinas ainda estão lá, pendendo como fantasmas que observam tudo de longe. As teias de aranha dominam os cantos como sinais de que ninguém ousa perturbar esse silêncio há anos. O teto da antiga estufa foi tomado por eras, raízes vivas do tempo que passou, invadindo e sufocando as estruturas. O primeiro quarto revela o peso do abandono. Uma mesa, uma pia, e acima da cama, um rastro escuro de infiltração. Como se o teto estivesse chorando sobre quem dormiu ali pela última vez. Uma cruz ainda repousa na cabeceira. A tinta descascada parece feridas abertas nas paredes. E há caixas.
caixas repletas de registros, mas não ousamos tocar. Tudo indica que o homem que viveu aqui tinha histórias espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Mas preferimos manter o nome dele no anonimato. Esse lugar fala por si. O colchão, coberto por pedaços do teto e camadas de pó espesso, parece implorar por silêncio. Ali ao lado, uma pia antiga, isolada como se alguém um dia lavasse o rosto ali ao acordar e nunca mais voltasse. Há copos ainda dentro dela, um aparelho de barbear. O banheiro anexo está trancado e o tempo parece ter bloqueado a passagem. E de repente, uma escada. Mas não há acesso. Está isolada por móveis antigos. Como se alguém quisesse impedir que subíssemos mais alto ou descêssemos mais fundo. Próximo cômodo. Papel de parede estranho. Vidros foscos. Um escritório. Parece que entramos num santuário particular de lembranças. Mas essas lembranças não são nossas. Pastas, livros, fitas VHS rotuladas com lugares distantes. Ruanda, Venezuela, Congo. Relíquias de uma vida vivida longe, documentada obsessivamente. Até uma lança tradicional africana repousa num canto, ainda com marcas do tempo. Quadros nas paredes mostram uma figura masculina entre crianças africanas, em rituais, em pregações, em riso. Tudo parece ter parado em 1968. Há também dinheiro antigo, crucifixos, um rádio onde a marca do encosto da cabeça ainda permanece na poltrona. E ali, uma máquina de escrever. Como se a qualquer momento ele fosse retornar para continuar sua carta inacabada. E então o vemos. Num retrato, ele ao lado de uma mulher. Seria sua esposa? O Papa e Jesus o observam em molduras laterais. O relógio da lareira parou, como se recusasse a continuar marcando o tempo depois que tudo ali cessou. O corredor nos leva a uma prateleira com mais livros. Ao fundo, o jardim, ou o que restou dele. Raízes, sombras, silêncio. O quarto azul. A cama ainda arrumada. Uma cadeira ao lado. Como se alguém tivesse passado muito tempo ali vigiando. A impressão é de que o dono deste espaço adoeceu. E que muitos vieram se despedir em silêncio. Na parede, mais quadros. Uma máquina de costura intacta. Fotos, estatuetas e uma atmosfera de luto suspenso no tempo. Ali uma imagem. Em memória de... Seria a filha, a neta? Faleceu em 1998. Desde então, o cômodo não foi tocado. Ele não teve forças. Cada objeto ainda está em seu lugar, como uma tentativa desesperada de impedir o esquecimento. Um quarto ao lado guarda uma bandeira belga sobre a cama. Na parede, arte sacra, um crucifixo. Maria em uma moldura dourada. Chinelos ao lado da cama, como se alguém tivesse acabado de tirá-los. Mas esse alguém já não existe mais. Nas gavetas, roupas femininas. Ele era casado, e havia amor ali. Muito. Mas o tempo devorou tudo, exceto os sinais. O espelho guarda reflexos de ninguém. O chão gruda nos sapatos, como se a própria casa quisesse nos segurar. Mais móveis entalhados, tapeçarias, relíquias de uma vida de conforto e solidão. Outro relógio, parado às 8h55. Mas é ali, no último quarto, que encontramos algo definitivo. Um pequeno caderno ao lado da cama. O nome Gustave. Ali está, finalmente, o último guardião dessa casa. Um homem de fé, um viajante, alguém que deu tudo por causas distantes. E foi esquecido bem aqui, onde tudo começou. Nada foi saqueado, nada foi roubado, tudo permanece esperando. Vou registrar algumas imagens para mostrar a vocês com detalhes. Mas antes, comente. A casa do esquecimento se chegou até aqui. Conte o que você acha que aconteceu com Gustave. Ative o sininho e prepare-se, porque a próxima parte vai ainda mais fundo. E talvez traga respostas ou mais perguntas.